Gente, olha só! Convido você agora a fazer uma viagem surpreendente no sistema nervoso humano. Vamos lá? O sistema nervoso é a sala de controle do corpo. Na nossa relação com o mundo, o tempo inteiro somos estimulados e respondemos aos elementos do ambiente. E a cada estímulo externo, como o cheiro do alimento ou o som de uma buzina quando escutamos, e mesmo interno, como a dor ou a sensação de fome, o organismo reage. Mas e de onde vem o estímulo? Como o meu corpo reage a esse estímulo? Isso me fará bem ou fará mal? Já tive essa sensação antes. E esse processo ocorre no sistema nervoso central, de maneira tão instantânea que a nossa consciência não tem como identificar todas as suas etapas. E para compreender melhor como percebemos os estímulos externos e como respondemos a eles, é fundamental reconhecer o sistema que forma a rede de comunicação do nosso corpo. Vamos lá? Por que precisamos de um sistema nervoso? Você sabe? Não? Então vem comigo! Gente, antes de responder a essa pergunta, te convido a curtir o vídeo e seguir o meu canal. Vai ser um grande prazer compartilhar conhecimento com você. E o seu encéfalo é o órgão mais importante do seu corpo. É isso mesmo que você ouviu, o encéfalo. O encéfalo é tudo que está dentro do crânio, erroneamente dito como cérebro. E o que está dentro do crânio? Vamos ver? O cérebro, que é uma parte do encéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. Gente, ficou claro então que cérebro é uma parte que pertence ao encéfalo? Ficou? Ele controla tudo, o que você faz, seus movimentos, seus pensamentos, a sua memória. E o cérebro é a parte constituinte do encéfalo, presente no sistema nervoso central. Esse órgão ele apresenta áreas responsáveis pela inteligência, linguagem, memória, controle motor, entre outras funções. E o cérebro funciona como uma rede telefônica complicada, mas muito compacta, com um complexo fluxo de mensagens que chegam, são selecionadas e depois dirigidas ao destino apropriado. Embora pareça muito simples, o cérebro é imensamente complicado. Ele é uma massa de tecido esbranquiçado, bastante mole, que ocupa uma boa parte da cabeça. E quase tão importante quanto o cérebro é o restante do sistema nervoso. E olha só, a medula espinhal estende do cérebro para baixo ao longo da coluna. O cérebro e a medula espinhal formam o sistema nervoso central. Ao longo do comprimento da medula espinhal saem nervos semelhantes a fios que se dividem e se ligam com quase todas as partes do corpo. E olha só como o sistema nervoso é incrível! Os nervos transportam mensagem dos órgãos dos sentidos para o cérebro e também instruções do cérebro para outras partes do corpo. E por ser um órgão tão importante, o encéfalo precisa de boa proteção contra acidentes. E é necessário uma proteção muito boa. Por isso, o encéfalo fica dentro do crânio uma caixa óssea. Já sabemos que o cérebro precisa de uma proteção, mas a medula espinhal também precisa. Enquanto o cérebro está encerrado em um crânio rígido, a medula espinhal está cercada por um conjunto de ossos chamado vértebras. E esses ossos formam a coluna vertebral, que é capaz de flexionar-se quando nos dobramos
ou movemos. O sistema nervoso é o sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. Aí o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. E é devido à presença desses sistemas que somos capazes de sentir, reagir a diferentes alterações que ocorrem à nossa volta e também dentro do nosso corpo. E o sistema nervoso é composto pelo tecido nervoso e possui um tipo de célula, os neurônios. Os neurônios são responsáveis pela propagação do impulso nervoso e apresentam como partes básicas o corpo celular, onde está localizado o núcleo, e dois tipos de prolongamentos, o axônio e os dendritos. A medula espinhal encontra-se organizada em segmentos. É uma estrutura subordinada ao cérebro, porém pode agir independentemente dele. E essa pergunta é bem interessante. Como as mensagens passam pelos neurônios? Um sinal carregado por um neurônio pode parecer com uma corrente elétrica sendo carregada através de um fio, mas na realidade é bem diferente. Uma minúscula carga elétrica é produzida, mas o movimento do sinal ao longo de um axônio é mais semelhante à queima de uma pólvora. E o axônio é um tubo fino, cheio de substâncias químicas dissolvidas em água. E quando o sinal alcança a sinapse, ele deve cruzar um pequeno intervalo para alcançar o próximo neurônio. Minúsculas bolhas nas ramificações das extremidades dos axônios contêm substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Os neurotransmissores são liberados quando atingidos pelos sinais e então atravessam o intervalo da sinapse. E sabemos que a atividade elétrica dos neurônios não tem lugar apenas lá no cérebro. Os nervos espalham-se pelo corpo todo, desde o alto da cabeça até a ponta dos dedos dos pés. E as mensagens dos órgãos dos sentidos, espalhados por toda a superfície do corpo e até mesmo em alguns órgãos internos, chegam ao cérebro através do sistema nervoso. E os neurônios que carregam essas mensagens para o cérebro são chamados neurônios sensoriais. Já outros sinais passam do cérebro e da medula espinhal de volta para todo o corpo, sendo carregados pelos chamados neurônios motores. Já o sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos e glândulos nervosos, e sua função é conectar o sistema nervoso central a diversas partes do corpo. Os nervos são feixes de fibras nervosas envoltas por uma capa de tecido conjuntivo. Já os gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares de neurônios, localizados fora do sistema nervoso central. E o sistema nervoso autônomo? Vamos ver? Algumas das atividades do sistema nervoso, como o pensamento e o controle dos movimentos, são muito óbvias para nós. Mas veja bem, o sistema nervoso também está trabalhando, sem que percebemos, no controle dos órgãos internos. E essa é a função do sistema nervoso autônomo. Ele regula a circulação sanguínea, a digestão, a respiração, os órgãos reprodutores e a eliminação dos resíduos do organismo. Ahá! E não acaba por aí. Ele também controla glândulas importantes que têm efeitos poderosos sobre o nosso corpo. E esse sistema está dividido em duas partes:
o sistema nervoso simpático e o parasimpático, que trabalham um em oposição ao outro. E é assim, um dos sistemas estimula um órgão, uma glândula, por exemplo, fazendo-a trabalhar bastante. Já o outro sistema faz cessar, parar esse trabalho. E funciona assim: primeiro um órgão começa, depois o outro. E o resultado é que o órgão é mantido trabalhando no nível correto. Gente, o trabalho do sistema nervoso simpático pode ser observado quando estamos bravos ou assustados. Sua ação faz o coração bater mais rápido e a respiração tornar-se mais profunda. E tem mais! As pupilas dos olhos dilatam-se e nos tornamos pálidos à medida que o sangue é drenado da pele para alimentar os músculos de que podemos precisar para uma reação qualquer. E isso tudo acontece porque o sistema simpático foi acionado, fazendo o corpo ficar pronto para uma emergência. E aí, gostaram? Então siga nosso canal. Obrigada! Tchau, tchau!